Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, como eu tinha combinado, eu vou gravar essa aula aqui para a gente comentar um pouquinho a respeito dos exercícios, né, da P2 de Cálculo 1. Para quem precisar estudar, né, para fazer a prova sub, então é importante entender, né, a resolução desses exercícios e também para quem quiser tirar alguma dúvida a respeito do gabarito e tal, né, para, enfim, né, entender a matéria melhor, tá? Bom, pessoal, o primeiro exercício ele dá o gráfico, né, de um polinômio. Então aqui tem a fórmula do polinômio, é p de x, tá? X que multiplica x mais 3 que multiplica x menos 3 ao quadrado. E aí esse polinômio aí tem o gráfico dele aqui, né, definido no intervalo menos 3, 5, tá legal? E tem algumas afirmativas para a gente definir se elas são verdadeiras ou falsas, tá? Então o primeiro é o valor máximo global da função é igual a 160, tá? Então veja bem, o que é o valor máximo global dessa função, tá? Então o máximo global, gente, é o valor em que a função está mais alta, né? No eixo y aqui. Então se a gente for olhar no gráfico, ó, esse ponto aqui, ele é o ponto de máximo global, é o ponto onde a função p atinge o valor máximo. E ele é exatamente ó, a extremidade do intervalo, é assim que eu coloquei até esse risquinho pontilhado aí para não ter dúvida, né? Então o que a gente vai fazer? Para saber se é 160 ou não, como está dada a forma da função, eu vou simplesmente calcular o p de 5, tá? Então quando a gente calcular o p de 5, substitui 5 na função, vai dar 5, que multiplica 5 mais 3, que é 8, que multiplica 5 menos 3 ao quadrado, 5 menos 3 é 2, 2 ao quadrado é 4. Tá? Então isso aqui dá 40 vezes 4, que dá 160. Então esse ponto máximo aqui, ó, né, a altura é exatamente 160. Então essa alternativa aqui ela é verdadeira. Tá? Na segunda existem 3 pontos onde P' é igual a zero. Tá? Então o que são os pontos em que a derivada dá zero? Os pontos em que a derivada dá zero, a gente aprendeu que são os pontos em que a reta tangente ela é horizontal, né? Que são os candidatos a ser máximo ou mínimo local. Então, se a gente olhar no gráfico aqui, ó, vai reparar que mais ou menos por aqui, ó, tem um ponto onde a reta tangente ela é horizontal. Mais ou menos por aqui, ó, também tem outro ponto em que a reta tangente é horizontal. E aqui, ó, que no caso vai ser exatamente no 3, tem um ponto onde a reta tangente é horizontal que vai coincidir com o próprio eixo x, tá legal? Então você tem 3 pontos aí em que a reta tangente ao gráfico é horizontal e isso é verdade. Então essa alternativa aqui, ó, é verdadeira. São pontos em que a derivada dá zero, são pontos críticos, tá? Depois a terceira, o ponto x igual a 3, além de raiz, também é o mínimo local dessa função, tá? Aí nesse aqui, pessoal, o que vocês precisavam fazer? Veja, a parte que o x igual a 3 é uma raiz, tá claro, porque se você olhar aqui, tá vendo, ó? O 3 anula esse último termo, do 3 menos 3 ao quadrado, tá? Então, de fato, o 3 é uma raiz, mas está falando também que ele é o mínimo local da função. O que a gente precisa fazer para saber se ele é mínimo local da função? A gente tem que vir aqui e tem que calcular a derivada dessa função e substituir no 3 e ver que o resultado tem que ser zero, porque se ele for mínimo, aí então a derivada, como a função é diferenciável, né, a derivada tem que dar zero. Aí, para calcular essa derivada, eu acho que o jeito mais fácil é abrir essa conta, encontrar a expressão do polinômio, tá? Que no caso vai ser esse aqui, ó. Pessoal, então fazendo a conta, a gente abre aí os termos do polinômio aí e vê que o resultado vai dar x à quarta, né, menos 3x ao cubo, menos 9x quadrado, mais 27x, tá? Então, calculando a derivada do polinômio, a gente teria assim, ó, p' de x é igual a 4 vezes x elevado ao cubo, depois 3 vezes 3 é 9, então vai dar menos 9x ao quadrado, depois 2 vezes 9 é 18, menos 18x, mais aqui 27, tá bom? O que a gente tem que fazer agora? Substituir no 3, então vou calcular P' de 3. Aí quando vocês fizerem essa conta, troca o 3 aqui no lugar do x, vocês vão ver que o resultado vai dar zero, né? Então significa que o 3 ele é um ponto crítico, tá legal? Então veja, como ele é um ponto crítico, a função é diferenciável, né? E a gente vê que o gráfico aqui está com essa forma, ele é um ponto de mínimo local da função. Essa alternativa aqui, ela é verdadeira, tá bom? Aí, pessoal, por último fala assim, ó, também existem 3 pontos onde a segunda derivada da função é zero, tá? Então, ó, o que são os pontos em que a segunda derivada é zero? A gente aprendeu que esses pontos a gente chama de pontos de inflexão, tudo bem? São os pontos onde a função troca, né, de concavidade. Então, vou até mudar de cor aqui a minha letrinha, ó. Veja bem, a função começa aqui com concavidade para cima,
mais ou menos por aqui ela troca, a concavidade passa a ser para baixo, mais ou menos por aqui ela troca, a concavidade passa a ser para cima de novo, tá? Então, ó, quantos pontos de troca de concavidade a gente teve? Só dois, ó, tá vendo? 1, 2. Então, apesar de ter 3 regiões com concavidade diferente, pontos de inflexão só são quantos? 2 pontos, tá? Então, essa alternativa aqui, ela é falsa. Então, o gabarito dessa questão é V, 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 F. Joinha? Gente, na segunda questão, ele dá uma função aí que é um polinômio de grau 4 e pergunta pra gente quais que são os pontos de inflexão, tá? Então, lembrando os pontos de inflexão são os pontos em que a segunda derivada da função, né, f duas linhas de x tem que ser zero. Então, a gente tem que calcular a segunda derivada, tá? Então, ó, o que que acontece? A gente começa derivando aqui, ó, x à quarta dividido por 12 vai ficar assim, ó, 4 vezes x elevado ao cubo dividido por 12, certo? Depois somado, né? Aí o 11 vai ficar assim, ó, 11 vezes 3 dividido por 12 vezes x ao quadrado, tá? Porque as constantes, pessoal, que estão multiplicando ou dividindo, elas permanecem, né? E aí vai ficar assim, ó, menos 3 sobre 2 multiplicado pela derivada do x ao quadrado, que é 2x, e a derivada do 1 vai dar zero, tá? Então isso aqui, ó, é f'. Eu vou só simplificar para ficar mais bonitinho, ó, o 4 vai cancelar com o 12, né? Então 3 vezes 4 é 12, então vai dar assim, ó, x ao cubo dividido por 3. Depois aqui, ó, o 3 cancela com o 12 vai dar quanto? Vai dar 4 embaixo, né? Então vai dar aqui mais 11 dividido por 4 vezes x ao quadrado. E depois a gente vai ter o quê? O 2 vai cancelar com o 2, vai ficar menos 3x. Joia? Então essa aqui é a primeira derivada. Aí nós vamos calcular a segunda derivada, tá? A f duas linhas. Então vou derivar isso aqui de novo, ó. Vai cair o 3 aqui, vai cancelar com esse 3, então vai ficar só assim, ó, x ao quadrado, certo? Depois cai esse 2 aqui e cancela com quem? Com o 4 que está embaixo. Então vai ficar assim, ó, 11 sobre 2x, certo? E depois vai ficar o quê? Menos 3. Então, pessoal, nós vamos igualar isso aqui a zero, né? E aí nós vamos chegar numa equação de segundo grau, tá? E aí é só resolver a equação de segundo grau, tá? Então essa equação de segundo grau aí se vocês quiserem fazer pelo delta ou enfim, tá? Ela vai ser assim, ó, vai ser x menos meio, a fatoração dela multiplicado por x mais 6, tá? Então, a resposta desse exercício aqui, depois que você resolve a equação do segundo grau, as raízes então vão ser quem, né? Vai ser o menos 6, que vai entrar para zerar aqui, e vai ser o meio que vai entrar para zerar aqui, tá? Então, olhando lá no gabarito da prova, a resposta desse exercício é 0,5, que é a mesma coisa que meio, né? E menos 6. Então, é um exercício que a gente tinha que resolver, fazer as duas derivadas e resolver a equação do segundo grau, tá? Esse exercício aqui, pessoal, ele fala assim, ó, a desigualdade que precisamos resolver para encontrar os intervalos de decrescimento, tá? Eu até grifei aqui, de decrescimento, certo? Dessa função aí é a seguinte, tá? Então, veja, para analisar crescimento e decrescimento, a gente tem que fazer o quê? Tem que ver o sinal da derivada, tá? A gente comentou isso na aula, no caso aqui o sinal da y', certo? Então nós vamos derivar essa função, tem que calcular aqui, ó, y', tá? Essa é uma função que ela é o quê? Ela é um quociente, tá vendo, ó? Ela é f dividido por g, tá? Então vai ficar assim, ó, isso é a regra do quociente, a gente vai usar, vai ser a derivada da de cima vezes a de baixo menos a de cima vezes a derivada da de baixo dividido pela função que está embaixo ao quadrado, certo? Então, ó, substituindo fica como? A derivada da função que está em cima é 2x, multiplicado pela função que está embaixo, 1 mais x, menos a função que está em cima, x ao quadrado, multiplicado pela derivada da de baixo. A derivada de 1 mais x é igual a 1, tá? Dividido pela função que está embaixo, que é 1 mais x elevado ao quadrado, tá? Então, ó, o cálculo da derivada vai resultar nisso aqui, ó. Então, eu vou ter 2x, depois mais 2x ao quadrado,
menos x ao quadrado dividido por 1 mais x, tudo isso elevado ao quadrado. Aí cancela, né, que você tem um 2x² com menos x², então fica assim, ó, 2x mais x ao quadrado dividido por 1 mais x ao quadrado. Então, ó, para calcular os intervalos de novo, ó, de decrescimento, eu tenho que ver quando que isso aqui é o quê? Ah, perdão, gente, eu errei aqui, ó, tá? Aí é 1 mais x, coloco parênteses e o quadrado está para fora. Então, de novo, para analisar onde que é o decrescimento da função, eu tenho que olhar onde a derivada ela é o quê? Ela é negativa, onde isso aqui é menor que zero, tá? E eu comentei isso na sala, quando a gente faz uma derivada pela regra do quociente, ó, a porção que está embaixo, como tem esse quadrado aqui, ela é sempre positiva. Então, o que que manda no sinal? O que manda no sinal é a parte que está em cima, que é o 2x mais x ao quadrado. Então, eu tenho que saber quando que 2x mais x ao quadrado é o que? É menor que zero, tá? Se a gente tirar o x em evidência, fica assim, ó, x que multiplica quanto? 2 mais x ou x mais 2, né? X mais 2 menor que zero. Então, o gabarito dessa aqui era a alternativa E, tá vendo? Ó, x que multiplica x mais 2 é menor que zero, tá legal? Isso aqui, ó, até estaria correto, né? Mas esse maior aqui, ele tira a veracidade da alternativa. Tudo bem, pessoal? Então, o próximo exercício, a gente tem outro exercício que a gente tem algumas afirmativas e que a gente tem que analisar, tudo bem? Então, começando, ó, se a função f, desculpe, né? Eu tenho uma função diferenciável, f de x, então começa, ó. Se a derivada da função é positiva, f' de x é maior do que zero, então a função é crescente, tá? Isso é verdade, a gente aprendeu isso, né? Nos intervalos em que a derivada é positiva, a função é crescente, né? Isso aqui vale para uma função diferenciável. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Ó, se A é um número real, tudo bem? Tal que esse número ele é sempre menor ou igual que f de x para todo x num determinado intervalo que contém o A numa vizinhança, então vale que a derivada dele é zero, tá? Então aqui, pessoal, o que está dizendo aqui, em outras palavras, está dizendo assim, ó. Se A é um ponto de mínimo local, lembrando que a função é diferenciável, por isso que eu escrevi aqui, ou seja, ela tem derivada, tá? Então, ele é ponto crítico, é isso que está dizendo, tá? Isso aqui, gente, também é verdade, tá? Porque a gente viu o quê? Que nem todo ponto crítico é ponto de máximo ou mínimo. Lembra lá da função x ao cubo e do ponto de Cella, tá? Mas a recíproca é verdadeira. Por uma função diferenciável, toda vez que um cara ele for máximo ou mínimo local, a derivada dele vai dar zero, ele é ponto crítico, tá? Tinha até isso aqui na lista de exercícios, né, que eu mandei, que vocês estão me entregando hoje, eu só troquei o máximo pelo mínimo, mas vale do mesmo jeito, tá? Beleza. Aí, assim, ó, a derivada de segunda ordem da função x elevado ao cubo é y duas linhas igual a 6x. Portanto, zero é seu único ponto de inflexão. Então, vamos ver. Ó, a função x ao cubo, quando eu derivo ela uma vez, ó, y' dá quanto? 3 vezes x ao quadrado. Se eu derivar de novo, y duas linhas, o resultado cai o 2 vai ficar 6x, certo? O que é o ponto de inflexão? Ponto de inflexão, já falamos aqui, a segunda derivada tem que ser zero. Então eu tenho que pegar e fazer assim, 6x igual a zero. Mas quando que 6x igual a zero? 6x igual a zero, 6 somente 6x foi igual a zero. Então é verdade, sim, o ponto x igual a zero é o único ponto de inflexão dessa função. Então essa alternativa aqui também é verdadeira, tá? E a última alternativa, se f' de A é igual a zero e f duas linhas de A é menor que zero, então o ponto A é um ponto de máximo local da função, tá? Então veja, ó, vamos analisar. O que é o f' de A ser menor, ser igual a zero? F' de A ser igual a zero significa que o A é um ponto crítico, tá? E o f duas linhas de A ser menor que zero significa que a concavidade da função no A, a concavidade é para onde? Para cima ou para baixo? É para baixo, certo? Então, veja, você tem um ponto em que a derivada dá zero, a reta tangente é horizontal, e a concavidade da função, ó, ela é para baixo, tá vendo? Para baixo. Então, o ponto onde a derivada dá zero é esse aqui, tá vendo? Ó? Porque aqui a reta tangente é horizontal. E a concavidade é para baixo, tá? Então, se você tem a situação de ter um ponto crítico em que a concavidade da função é para baixo, esse ponto aqui, tá vendo? Ó? Ele é um ponto de máximo
local. Então tá certo também. Então essa aqui também é verdadeira, tá? Então o gabarito dessa questão, né, a resposta é tudo V, tá? V, 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 todas as alternativas elas são verdadeiras. Queridos, então no próximo, mais um exercício de gráfico, tá? Então vocês estão vendo aí como que é importante aí saber interpretar, né? Os gráficos, saber os pontos onde a derivada dá zero, o máximo, o mínimo, enfim, né? E aí tem algumas afirmativas para a gente assinalar como verdadeiro ou falso, tá? Então tem o gráfico dessa função aqui, e ele fala, tem alguns pontos destacados, né? A, B, C, D e E, e ele começa falando assim, ó. F' de A é igual a F' de C, que é igual a F' de E. Então, o que essa alternativa está falando? Está falando assim, ó, nos pontos A, C e E, a derivada dá o mesmo valor, tá? É basicamente isso. Então, vamos olhar o ponto A, ó. O ponto A, o que ele é aqui? Tá vendo? Ele é um ponto de mínimo local. Como ele é um ponto de mínimo local, como que está a reta tangente aqui, ó? Tá horizontal, né? Não estou desenhando certo, mas ela está horizontal. Então, a derivada nele dá quanto? A derivada dá zero. Então, esse valor aqui é zero, certo? No ponto C, o que acontece? Você tem um ponto aqui em que a reta tangente também é horizontal, ó, é um ponto de máximo local. Então essa derivada aqui também é zero. E você tem aqui no ponto E, novamente um ponto de mínimo local, tá vendo? Ó, em que a derivada também dá zero. Então tá certo eu dizer que zero é igual a zero é igual a zero? Sim, tá certo. As três derivadas são iguais, elas são identicamente nulas, tá? Então essa alternativa, ela é verdadeira, tá? Na segunda fala assim, ó, a função troca 3 vezes de concavidade, tá? Então vamos analisar, ó, como que está a concavidade da função? Ela começa para cima, tudo bem? Começou para cima. Aqui no B, ó, trocou, tá legal? Aqui no B ela foi para baixo, aqui no D trocou, tá vendo? E ela voltou a ser para cima. Então ela troca 3 vezes? Não, ela troca 2, porque são 2 pontos de inflexão. Então isso aqui é falso, tá? Os pontos x igual a A e x igual a E são ambos pontos de inflexão, tá? Onde é que está o x igual a A? Está aqui, ó, já analisamos ele. E o E também já analisamos. Eles são pontos de inflexão? Não são. São pontos de mínimo local. Então essa alternativa também é falsa. Os pontos de inflexão são esses aqui, ó, o B e o D, tá? O ponto x igual a C é um ponto de máximo local da função, correto? Ó, esse valor aqui é um valor máximo local, tá legal? Vale que a segunda derivada calculada em B dá zero e a segunda derivada calculada em D dá zero. Então veja, a gente não acabou de falar que o B e o D são pontos de inflexão, onde a função troca de concavidade? Então os pontos em que a função troca de concavidade, eles são pontos em que a segunda derivada dá zero, são justamente os pontos de inflexão. Então isso aqui é verdadeiro, tá? E a última fala assim, ó, f de x tem concavidade para cima no intervalo 0b, ó. Então vamos olhar aqui, vou até apagar um pouco meu desenho, ó, para a gente analisar. Então onde que está o intervalo 0b? O intervalo 0b está aqui, tudo bem? Então como que a função está nesse intervalo? Ela está com concavidade para cima, até aqui. Então essa primeira parte está certa, é correta. Aí tem um E, ó. Tá vendo o E aqui? Então as duas coisas teriam que acontecer. E concavidade para baixo em BE. Então tá vendo aqui, ó, no B ela passou a ter concavidade para baixo. Só que no D ela volta a ter para cima. Então se você considerar o intervalo BE, isso não é verdade, porque a concavidade é para baixo, ó, só até aqui no BD, tá legal? Porque a partir do D ela passou a ter concavidade para cima. Então, essa última parte é falsa, né? Então, como tem um E aí, isso tudo fica falso, tá? Então, pessoal, o gabarito dessa questão é o seguinte, ó, V, F, F, aí V, F, F, aí tem... Opa, pessoal, pera lá, ó. O ponto C é o máximo local da função, tá vendo? Eu falei e coloquei falso na frente. Isso aqui é verdadeiro, tá? O ponto x igual a C é o máximo local da função. Então, isso é V, e aí depois V, e aí depois F, tá? Então, V, F, F, V, V, F. O próximo exercício fala assim, ó, os pontos críticos dessa função são os seguintes, tá? E a gente tem que assinalar. Então, isso aqui é só para identificar os pontos críticos, tá? Então, calcular ponto crítico, a gente vai derivar a função e vai igualar a zero. Então, vamos calcular a derivada dessa função aqui, ó.
Então a gente começa com o quê? 0,25 é uma constante, certo? A derivada de x à quarta é 4 vezes x ao cubo. Então estou derivando, tá? Depois, menos 2,5 multiplicado por 2, né? Vezes x, que a derivada do x quadrado é 2x. E a derivada do 5, da constante aqui sozinha, vai dar 0. Então, y' vai dar quanto? 0,25 é a mesma coisa que 1/4, né? Então 4 vezes 0,25 é 1, então aqui vai ficar 1 vezes x ao cubo, que é o próprio x ao cubo. E aqui 2 vezes menos 2,5, né? É menos 5 vezes x. E aí nós temos que igualar isso aqui a zero, tá bom? E essa conta aqui, pessoal, não é difícil. Aí você fica assim, com x que multiplica, né? Como não tem termo constante que você tira um x em evidência, vai ficar x que multiplica x ao quadrado menos 5 igual a zero, tá legal? E disso aqui vão sair duas coisas, o x precisa ser zero, tudo bem? E o x ao quadrado menos 5 tem que ser zero. Resolvendo essa conta, você passa o 5 do outro lado, vai ficar x igual mais ou menos a raiz de 5, tá? Então, a resposta desse exercício é zero e mais raiz de 5 e menos raiz de 5. Então, o gabarito é a alternativa A, tá legal? Zero, raiz de 5 e menos raiz de 5, tá? Pessoal, só um comentário aqui que eu vi algumas pessoas vindo tirar dúvida comigo cometendo esse erro. Quando eu faço esse tipo de conta aqui, tá vendo aqui? E eu tiro em evidência, o argumento aqui é o seguinte, para o produto, tá vendo? Aqui tem um produto, para o produto de duas coisas dar zero, se e somente se uma das duas for zero, tá legal? Então isso aqui só vale porque tem esse zero aqui, tá legal? Se aqui fosse um número diferente de zero, se aqui, por exemplo, fosse 2 ou qualquer outro número que não fosse zero, essa conta aqui não vale, tá? Isso aqui não dá certo. Então esse é um argumento que só vale quando aqui tem um zero, que é o caso, tá? Então é para achar raízes, tudo bem? Então, pessoal, o próximo aqui é um exercício que eu peguei, um da lista, e só dei uma adaptada nele, tá? Fala assim, uma bola de tênis é lançada para cima verticalmente e sua posição é dada por essa função aqui, certo? S de t igual a 18t menos 3t ao quadrado. Aí pergunta que o tempo gasto para que a bola atinja a altura máxima e, respectivamente, a altura máxima, tá? Então, é um exercício que você tem que achar o máximo dessa função, que no caso até uma parábola, nem precisaria saber derivada para fazer isso, né? Mas em que a gente calcula o vértice, né, da parábola no caso. Então eu vou fazer aqui, vou derivar, vou calcular S' de t, que no caso é a velocidade, né? A derivada de 18t é 18, certo? A derivada aqui vai dar 18. E a derivada de menos 3t ao quadrado é menos 6 vezes t, tá? Quando eu igualo isso aqui a zero, a gente fica com essa conta aqui, 6t igual a 18, e aí o t é igual a 18 sobre 6, que é 3, tá? Então, qual que é o tempo, né, para a bola atingir a altura máxima? Então, aqui a primeira resposta, o tempo é 3 segundos, tá legal? E a respectiva altura máxima? Aí a altura máxima, para você responder, você vem aqui e substitui o t igual a 3, certo? Então, fica assim, 18 vezes 3 menos 3 que multiplica 3 ao quadrado, que é o quê? Que é 9, certo? Então isso aqui vai dar 3 que multiplica 18 menos 9, né? Que no caso aqui vai ser 3 vezes 9, o resultado aqui vai dar 27, tá? Só fazer a conta. Então aí a resposta 3 segundos e a respectiva altura máxima 27 metros, tá? Pessoal, esse exercício eu também reaproveitei uma figura, né? Que a gente tinha lá das fichas de estudo, tá? Das nossas aulas, para a gente interpretar, né? Então, nessa figura aqui a gente tem, né? Esse ponto B aqui, né? Esse ponto B... Perdão, gente. Esse ponto B aqui, né? Caminhando, né? Tá vendo aqui, até chegar no A à medida que o 3 caminha até o zero, tá? É um processo de limite que está acontecendo aqui. Então a gente sabe que a inclinação de cada uma dessas retas, em cada um desses intervalos, é a velocidade média, tá? E quando a gente chegar com esse ponto até o zero, isso aí seria a velocidade instantânea, tá? Então veja bem, a primeiro item é, durante toda a trajetória, a partícula tem velocidade positiva, tá legal? Velocidade positiva. Isso é, v de t é sempre positivo para todo t em 0,3, tá? Então aqui, pessoal, estou falando de velocidade instantânea, tá? Então, basicamente, o que você tem que olhar? Você tem que olhar aqui nesse gráfico, vou até apagar aqui, né?
nesse gráfico azul e você tem que ver assim, ó. Quando eu coloco retas tangentes aqui, ó, que são as respectivas velocidades, tá? Essa reta tangente, em algum momento, ela fica com inclinação negativa, ela fica tipo para baixo, ou seja, você tem o risco de pegar um desses pontos aqui, ó, do gráfico, por exemplo, esse, ou esse aqui, colocar uma reta tangente, a reta tangente dá assim, ó, ela dá decrescente? Não, né? Isso não acontece, porque a função ela está sempre crescendo, tá vendo? Ó? A função nesse intervalo ela é sempre crescente, então a velocidade ela é sempre positiva. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é verdadeiro, tá? A inclinação da reta destacada em vermelho é igual a v de zero, tá? Sim, é verdade, tá? Que é justamente o processo que eu estava explicando para vocês no começo e que eu expliquei na aula em que a gente viu essas fichas aqui, tá? Então, veja, à medida que o ponto B, tá vendo? Ó, ele caminha, ele vem até aqui, tá vendo? Ó, a reta em verde ela passou a ser essa aqui, tá legal? Depois ele caminha mais um pouco para cá, ó, até aqui, aí a reta passa a ser o quê? Essa outra reta aqui de baixo. Depois ele caminha mais um pouco, ela vai vindo, tá vendo? Ela vai mudando. E aí quando você chegar exatamente aqui no zero, no processo de limite, você vai ter a reta que está destacada em vermelho, tá? Então a reta que está destacada em vermelho é a velocidade instantânea no zero. Sim, é verdade. Na verdade a inclinação dela, né? Então tá certo. Sabendo que a reta destacada em verde tem equação y igual a 0,8x mais 1, ó, falando da reta em verde, podemos afirmar que a velocidade média durante a trajetória é igual a 1. Então vamos analisar, gente, ó. O que essa reta em verde aqui, ela tem? Você tem aqui, ó, tá vendo? Esse ponto e esse ponto aqui. Então, a inclinação dessa reta aqui, ó, de fato, ela é a velocidade média, tá? A inclinação dessa reta. Tudo bem? Que seria o quê? Seria você pegar esse número aqui e dividir por esse número aqui, que é calcular a tangente desse ângulo aqui, alfa, que vai aparecer aqui, tá? O que acontece, pessoal? A inclinação da reta, que é o coeficiente angular, o que ele é? Ele é o cara que multiplica o x na equação, tudo bem? É o cara que multiplica o x. Então, se aqui tivesse escrito aqui, assim, ó, sabendo que a reta destacada é tarará, podemos afirmar que a velocidade média, em vez de 1 aqui tivesse colocado 0,8, isso aqui estaria verdadeiro. Mas como eu coloquei o outro coeficiente, que é o 1, isso não é verdade, porque quem dá a velocidade é a inclinação e não o coeficiente linear, tá? Então essa afirmativa aqui, ela é falsa. Depois, a velocidade máxima é atingida no instante de tempo t igual a 3, tá? Instante de tempo t igual a 3. Então vou apagar aqui para não ficar carregado. No instante de tempo t igual a 3, o que é a velocidade instantânea aqui? Ó? A velocidade instantânea seria a reta tangente aqui. E essa reta tangente ela tá bem próxima de ser horizontal. Tá? Tipo assim, o gráfico vem aqui crescendo e ele tende a estacionar aqui nesse ponto aqui, tá vendo? Ó? Então observa que existem outros pontos aqui, por exemplo, esse ponto B aqui, em que a velocidade é mais alta, a função é mais crescente. Então é verdade falar que a velocidade máxima é atingida nesse instante? Não, isso aí é falso, tá? Porque aí, aqui a velocidade vai estar próxima de zero pelo tipo do gráfico, entendeu? Pelo que o gráfico está demonstrando, tudo bem? Apesar desse ponto aqui ser o ponto mais alto, só que essa função aqui é a S, não é a V, né? Então não vamos confundir, estou falando da velocidade. E aí depois no quinto item, né? No quinto item a gente tem assim, ó, a velocidade no 1 é menor que a velocidade no 3, tá? Isso aqui, pessoal, também é falso, tá? Também é falso. É só comparar as inclinações das retas. Ó, essa reta aqui, que é a velocidade no zero, ela está mais alta do que a reta que é a velocidade no B, que é aquilo que eu falei, ó, que essa reta aqui ela está bem próxima da inclinação dela ser zero, tá? Então, na verdade, aqui o que acontece é o contrário. A velocidade no 1 vai ser maior que a velocidade no 3, tá? Então, o gabarito desse exercício, pessoal, a resposta é V, F, F, tá legal? Pessoal, no próximo aqui, o que a gente tem? Ó, eu tenho uma função aqui que também é um desenho que eu aproveitei, tá? De gráficos que a gente já tinha analisado, de outros exercícios, né? E aí eu fiz algumas afirmativas também para vocês analisarem, tá? Então vamos começar, ó. Vamos começar. A função em questão, ela é contínua, tá? Só que é falso, né? Isso aqui é bem tranquilo, a gente já sabia. Por quê? Tá vendo? Ó, tem um buraquinho no gráfico aqui
eu tenho um buraquinho no gráfico aqui. Então a gente já sabia de outros exercícios que essa função ela tem duas descontinuidades, né, do tipo furo ou buraco no gráfico, tá legal? Então essa função não é contínua por conta desses dois buraquinhos. Para ser contínua, isso aqui precisaria ser uma reta contínua, né? Não poderia ter esse buraquinho, tá? Então no segundo, o limite quando x tende a 1 da função f é igual a 3, tá? E o limite quando x tende a menos 1 da função f é igual a 1. Então vamos olhar, ó. Aqui quando x tende a 1, tudo bem? O que está acontecendo? Ó, o gráfico ele está vindo para essa altura aqui, tá vendo? Ó, essa altura aqui que é a altura do ponto onde tem esse buraquinho, tá legal? E essa altura, pessoal, aqui ela é 2, ela não é 3, tá? Então isso aqui está errado, ó, esse limite aqui é igual a 2, esse limite não é 3, tá? E o limite quando x tende a menos 1, que é aqui do outro lado da função, também não vai ser igual a 1, como está dizendo aqui. Ele também vai ser igual a 2, porque os dois limites estão chegando aqui para a mesma altura, tá? Então isso aqui também está errado, tudo bem? Na verdade, o 3 e o 1 é o valor da função nos pontos, né? Então essa função aqui, ó, ela tem f de 1 igual a 3 e f de 2 igual a quanto? Igual a 1, porque é onde eu coloquei essa bolinha azul aqui, né? Essas bolinhas aqui que estão fora do gráfico. Só que, no caso, o limite não coincide. É justamente por isso que ela é descontínua. Porque se ela fosse exatamente... Se isso aqui acontecesse, ela seria contínua e a gente sabe que não é. Então isso aqui também é falso, tá? Aí, pessoal, essa alternativa aqui, algumas pessoas me perguntaram, ficaram em dúvida, ficaram meio confusos, tá? Vamos olhar ela com calma aqui, ó. Eu tô perguntando assim, tô afirmando. F' calculado em meio é igual a 2 e f' calculado em menos meio é igual a menos 2, tá? Vamos primeiro localizar. Onde que está o ponto meio? Ó, o ponto meio, ele está aqui, certo? O ponto meio está aqui. É a metade desse intervalo aqui, que é o intervalo 0, 1, tá vendo? Aqui é 0 e aqui é 1. A derivada, então, nesse ponto aqui, é o quê? É a inclinação da reta tangente passando por esse ponto que eu marquei aí em cima do gráfico, tá? Mas observa que nesse trecho aqui, isso aqui já é uma reta, né? Tudo bem? Então, essa reta, quem é essa reta aqui, ó? Qual que é a equação dessa reta? Eu não estou vindo aqui, ó, ela passa pela origem, tudo bem? E no 1 ela não vale 2, certo? Então essa reta aqui, ó, é y igual a 2x, tá bom? Porque aqui é 1 e aqui é 2, tá vendo? Ó? 1 e 2. Então você calcular o coeficiente angular, dá 2. E ela passa pelo zero, então o coeficiente linear dá 0. Então, se você derivar y igual a 2x, qual que é o resultado? O y' vai dar 2. Então a derivada no meio vale 2? Sim, vale 2. Tá certo. Quando você fizer o raciocínio aqui do outro lado, no menos meio, ó, o menos meio ele vai estar desse lado, é o ponto médio desse intervalo. E o que está acontecendo? Ó, nesse ponto aqui, a função ela também é uma reta, só que agora ela é a reta y igual a menos 2x. E quando você derivar, calcular y', ela vai dar quanto? Menos 2. Então isso aqui também está certo, tá? Então no caso, o que acontece? Essa terceira alternativa ela é verdadeira, tá? Ela é verdadeira. Por quê? As derivadas a gente podia calcular só olhando no gráfico e lembrando, né, que como a função é uma reta, a derivada é o próprio coeficiente angular. Então, moral da história, o coeficiente angular dessa reta aqui é 2 e o coeficiente angular dessa outra reta aqui é menos 2. Então, por isso que isso vale, tá bom? E por último, a função possui um único ponto crítico, pois f' de 0 é igual a 0, tá? Aí, pessoal, o que acontece? F' de 0, aqui, ó, f' de 0 não vale 0, tá bom? Por que está acontecendo? A gente até comentou isso aqui na aula, os pontos em que a função tem bico são pontos em que a função não tem derivada, certo? Ou seja, que a derivada ela não existe, tá? Então, nesse ponto aqui, o f', ele não existe, tá? Não existe, porque a função tem um bico. Por que não existe? Porque de um lado, ó, ele está dando 2 e do outro está dando menos 2, ou seja, quando você passa por esse ponto, a velocidade ela fica descaracterizada, tá bom? Então isso aqui também não acontece, essa alternativa é falsa, tá? Então o gabarito dessa questão aqui, a resposta, né, seria FFV, F, F, V, F. Então esse exercício aqui, gente, é um exercício bacaninha, tipo, a gente fez, né, aqueles diagramas de, como é que fala, da gente, tipo,
estudar crescimento e decrescimento das funções, né? E eu quis fazer um exercício usando esse tipo de interpretação, tá? Então veja, ele pergunta assim, qual das alternativas contém o diagrama que representa corretamente o comportamento dessa função com respeito ao crescimento e ao decrescimento. Então lembrando, ó, para saber onde a função é crescente ou decrescente, eu tenho que analisar o sinal da derivada, tudo bem? Então ele pergunta assim, ó, em qual dessas linhas aqui está, né, o diagrama que representa corretamente o sinal da derivada dessa função. Então você tem que calcular a derivada dessa função. Então nós vamos derivar essa função que é x² dividido por ln de x. Lembrando novamente que isso aqui é um quociente, né? Nesse caso a gente vai de novo usar a regra do quociente, tá? Então vai ficar a derivada da de cima vezes a de baixo menos a de cima vezes a derivada da de baixo dividido pela função que está embaixo, né? Ao quadrado, tudo bem? ln de x ao quadrado, tá bom? Deixa eu colocar g ao quadrado aqui, depois a gente faz a conta. Só vou repetir a fórmula. Então veja, ó, vou continuar aqui. Então a derivada da função de cima, a derivada de x² é quanto? 2x, certo? E a derivada, desculpe, multiplicado por ln de x, que é a g, tá? Depois, menos a função que está em cima, que é x ao quadrado, aí é multiplicado pelo quê? Multiplicado pela derivada do ln. E a derivada do ln é 1 sobre x, tá? A gente calculou isso na aula de derivada de regra da cadeia, tá? Tudo isso dividido por ln ao quadrado de x, né? O ln ao quadrado. Então veja, ó, essa conta aqui vai dar a derivada 2x multiplicado por ln de x, certo? O x² aqui vai cancelar com esse x, vai ficar assim, menos x dividido por ln ao quadrado de x. Então eu tenho que analisar o quê? Eu tenho que analisar quando que esse negócio aqui ele é positivo ou negativo, tudo bem? E de novo, ó, o mesmo argumento que eu usei anteriormente que eu falei na aula. Como isso aqui é um cara sempre positivo, quem que vai mandar no sinal? A parte de cima, tá? E isso facilita muito a vida. Para poder fazer o exercício tinha que lembrar disso. Então você tem que analisar assim, ó, quando que 2x multiplicado por ln de x menos x, quando que esse negócio aqui vai dar o quê? Vai dar zero, tá bom? Quando que isso aqui vai dar zero. Muito bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar um x em evidência dessa conta. Vai ficar x que multiplica duas vezes o ln de x menos 1 igual a quanto? Igual a zero. Tá legal? Pessoal, vou mudar aqui para ficar mais fácil, tá? Eu vou colocar a desigualdade aqui. Tipo assim, eu vou colocar quando que 2x, porque é crescimento e decrescimento, né? Então já vamos analisar a desigualdade, ó. 2x multiplicado por ln de x menos x, quando que isso aqui, por exemplo, é positivo, tá? Aí, gente, ó, tem que lembrar de uma coisa aqui, tá? Então vamos olhar aqui a função. A função ln, ela só está definida para valores de x que são o quê? Estritamente positivos, tá bom? Então, o domínio da função y, o que que ele é? Ele é o conjunto dos números reais, estritamente positivos, ou seja, valores de x positivos, e você tem que tirar daqui o número 1, tá legal? Por quê? Porque quanto que dá ln de 1? ln de 1 dá 0, certo? E isso aqui daria um zero no denominador, e isso aqui seria o quê? Um problema, tá? Então tem que ter em mente que essa função y está definida só para valores positivos, tá vendo? Por isso que eu não continuei para cá. Tá vendo que é tudo do zero para frente, ó? Que tá tendo análise? Então, só para vocês entenderem, tá? Então, o que está acontecendo? Vamos resolver isso aqui. Como o x é positivo, eu vou pegar a desigualdade aqui, que é a mesma coisa que eu ia fazer antes. Eu vou dividir ela por x, tá? Como o x é positivo, você pode cortar aqui dos dois lados, e aí vai ficar assim, ó, 2ln de x menos 1 é maior do que zero, tá? Aí vai ficar assim, ó, 2ln de x é maior do que 1. Aí fica assim, ln de x é maior do que meio. E aí para você obter o valor do x, você eleva, né? Coloca e elevado ao ln aí dos dois lados. Aí vai cancelar aqui, e aqui vai dar assim, ó, x é maior que e elevado a meio. E o e elevado a meio é a mesma coisa que raiz de e, tá bom? Então, ó, o que acontece? Eu estou falando para você o seguinte, ó, que para x que está para frente de raiz de e,
a derivada ela é o quê? Ela é positiva, tá? Porque eu saí daqui, ó, a minha desigualdade, perdão, aqui é y' maior do que zero, tá vendo? Então vamos analisar, ó. Primeiro, o que tem raiz de e aqui, que é esse resultado, ó, tá vendo? O raiz de e só tem aqui e aqui. Então esse aqui você já elimina, porque tem e, ó, esse aqui também já elimina, esse aqui também você já elimina. Não é nem o c, nem o d, nem o e, tá bom? Aí como que a gente vai saber, ó? No caso, os dois estão falando aqui, ó, que para frente do raiz de e é positivo, tá vendo? Para frente do raiz de e a função é crescente. Então, por enquanto está correto isso aqui. Só que qual que é a diferença? A diferença é que aqui, ó, nesse aqui, o ponto x igual a 1, tá vendo aqui que o ln de 1 é 0? Então significa que esse cara aqui, o 1, ele não pertence, o 1 não pertence ao domínio dessa função y, tá? E nesse aqui eu coloquei que o 1 seria um ponto de Cella, tá vendo? O 1 seria um ponto de Cella. Isso aí tá errado, isso aí não tá certo, tá? Porque o 1 não tá no domínio. Então se ele não tá no domínio, como que ele pode ser ponto de Cella? Tudo bem? É como o gráfico aqui ele tem um buraco, ele tem uma quebra, tá bom? É um ponto de descontinuidade. Então a alternativa correta, eliminando a alternativa A por esse fato de estar indicado que o ponto 1 é Cella, é a alternativa B, tá legal? Então esse aqui, ó, é o gabarito, é a resposta correta dessa questão, alternativa B. Queridos, esse exercício aqui também é um exercício de interpretação, tá? Para a gente analisar o gráfico. Então vamos fazer ele aí, ó. Então, observa que a função ela tem um pedaço aqui que é uma parábola, né? Tem depois uma outra parte que são duas retas aqui, dois pedaços de reta, tá? Então começa falando dos limites, ó. Limite quando o x tende a zero pela direita da função é zero, e quando o x tende a zero pela esquerda é igual a 3, tá? Então vamos ver, ó. O zero tá aqui, a origem, certo? Então quando eu venho pela direita por valores que são positivos, o que está acontecendo? Ó, o gráfico, a altura, está tendendo aí para onde? Está tendendo aí para zero. Então, o limite quando o x tende à direita do zero é igual a zero? Sim, porque essa altura está indo para zero. Tudo bem? Quando eu chego pela esquerda, eu venho aqui por números negativos, o que está acontecendo? Ó, o gráfico ele vem por aqui, ó, ele vai bater lá em qual altura? Vai bater lá no 3. Então, o limite quando o x tende a zero pela esquerda é igual a 3. Então, isso aqui está correto, essa primeira alternativa ela é verdadeira, a primeira sentença. A segunda, a função tem dois pontos de descontinuidade, tá? Dois pontos de descontinuidade. Então vamos analisar, ó. Vindo daqui para cá, eu tenho, ó, a função contínua. Chegou aqui no zero, ó, ela quebrou, tá vendo? Ela deu um salto. Então isso aqui é o quê? Um ponto de descontinuidade. Já identificamos. Aí ela continua contínua, tá vendo aqui, ó, nesse trecho. Quando chega aqui no meio, ó, outra quebra, outra descontinuidade. E depois ela segue contínua. Então, a função tem dois pontos de descontinuidade? Sim, dois pontos de descontinuidade. Quem são esses pontos de descontinuidade? São os pontos 0 e meio. São os pontos onde ela apresenta essa quebra. Eita. 0 e meio. Verdadeiro também. Agora, pessoal, essa alternativa aqui, ó. Vamos ver. F' calculado em 0,1 igual ao f de 0,5. Então, onde está o 0,1? Ó, o 0,1 está aqui, certo? A função passando por aqui, o que ela é? Ela é uma reta, tá legal? Ela é uma reta. Quem é a equação dessa reta? A equação dessa reta é assim, ó. Ela está passando pelo 0, 0, então o coeficiente linear é 0. E aí, para você saber o coeficiente angular, você pega isso e divide por isso. Cuidado, gente, que não está na escala aqui, tá? Então você vai pegar 1 e vai dividir por meio. Quando você pegar 1 e dividir por 0,5, o coeficiente angular vai dar 2, tá? Então essa reta é o quê? Y igual ao quê? A 2x, tá bom? Então qual que é a derivada dessa reta? Que no caso é a derivada no 0,1, porque no trecho onde o x é 0,1, ela é essa reta, né? Então a derivada disso aqui vai dar 2. Então aqui, ó, f' de 0,1 quanto vale? Ó? Isso aqui é 2, tá bom? 2. E quanto vale f calculado em meio? Ó, tá vendo o meio aqui? Quanto vale o f do meio? Ó a bolinha onde é que tá? Tá aqui em cima, ó. Também é 2. Então isso aqui também é 2. Então 2 igual a 2? É, verdadeiro. Então essa aí, a terceira, também é verdadeira, tá? E depois f' calculado em 1 é maior do que o f' calculado em 0,25, tá? Vamos olhar o 1. Onde está o 1? Está aqui.
essa reta aqui, tá vendo? Ó? A derivada é a inclinação dessa reta, que é a tangente desse ângulo alfa. Onde está o 0,25? O 0,25 está aqui, ó, 0,25. O que é a derivada aqui? É a inclinação dessa reta, que é a tangente desse outro ângulo aqui, que é o ângulo beta. Tá legal? Quem é maior? A derivada no 1 ou a derivada no 0,25? Qual inclinação é maior? É a do 1, né? Então, a derivada no 1 é maior que a derivada no 0,25. Isso aqui também é verdadeiro, tá? Então, o gabarito dessa questão, a resposta é tudo verdadeiro, tá? Gente, ficou faltando eu falar de um aqui, que é esse aqui da função e elevado a x ao cubo, tá? Então ele faz algumas afirmações sobre a função e elevado a x ao cubo, tá? Então vamos lá, ó. A sua derivada é y' 3x² vezes e elevado a x ao cubo. Isso aqui, gente, é verdadeiro, tá? Verdadeiro por quê? Porque para calcular a derivada dessa função, a gente tem que fazer utilizando a regra da cadeia, tá? Então você tem uma função e tem a outra função aqui, que é o x ao cubo, que está no expoente. Então, para você calcular y', você começa derivando a função de fora, que é a exponencial. A gente aprendeu que a derivada da função exponencial é ela mesma, tá? Então, isso aqui vai dar e elevado ao próprio x ao cubo. Você deriva como se fosse o e elevado a x, só que agora é e elevado a x ao cubo. Mas como x elevado ao cubo é uma função, você multiplica pela derivada dela, que vai dar quanto? 3x ao quadrado. Então é isso aí, tá vendo? 3x² e elevado a x ao cubo, isso é verdade, tá? Aí fala assim, o ponto x igual a zero é seu único ponto crítico, que também é um ponto de máximo local, tá? Então vamos com calma aí, ó. Vamos pegar e vamos olhar quando que essa derivada dá zero. E elevado a x ao cubo multiplicado por 3x ao quadrado igual a zero. Então, para resolver esse exercício, tem que lembrar o quê? Que a função exponencial ela é sempre positiva, estritamente positiva, certo? A função exponencial ela nunca dá zero. Então, e elevado a qualquer coisa nunca é zero, tá? Então, para esse produto dar zero, isso aqui tem que ser zero. Então, você sai assim, 3x ao quadrado é zero, x ao quadrado, né, é 0 sobre 3 que é zero, x igual a zero, tudo bem? Então, o ponto x igual a zero é seu único ponto crítico. Essa parte aqui é verdade. Vamos ver se esse ponto é um ponto de máximo local. Tá legal? Vamos ver se esse ponto é um ponto de máximo local. Para fazer isso, a gente calcula a segunda derivada da função. Tá? Eu vou calcular aqui do lado, ó, y, duas linhas. Então, ó, aí eu vou ter que usar a regra do produto agora, tá? Porque agora eu tenho o produto, né, dessa parte por essa parte. Então, a derivada de e elevado a x ao cubo. Já calculamos 3x ao quadrado vezes e elevado a x ao cubo. Então, isso aqui é a derivada do primeiro vezes o segundo. 3x elevado ao quadrado, certo? Depois, mais o primeiro, que é e elevado a x ao cubo, multiplicado pela derivada do segundo, a derivada de 3x ao quadrado é 6x, tá? Continuando essa conta, ó, eu vou tirar o e elevado a x ao cubo em evidência. Então, vou colocar aqui, ó, y duas linhas é igual. E elevado a x ao cubo em evidência, que é esse aqui, né? Então, vai ficar 3x² vezes 3x² é 9x elevado à quarta, tá? 9x elevado à quarta. 9x elevado à quarta, isso. E aí, mais esse cara aqui que foi tirado em evidência, vai sobrar o quê? O 6x, tá bom? Beleza, pessoal. Então, ó, se eu calcular aqui y duas linhas em zero, quanto que isso aqui vai dar? Veja, como tem esse x aqui, esse termo todo aqui dá zero, né? Você substitui dá zero. E zero multiplicado por 1 que vai dar aqui vai ser zero. Então, ó, o y duas linhas vale zero, certo? Como o y duas linhas vale zero, o ponto aqui ele não vai ser nem máximo nem mínimo, tá legal? Ele vai ser um ponto de cela, tá? Se você observar aqui, ó, analisar o sinal da derivada, o que está acontecendo com essa função? Ah, só um minuto, pessoal, perdão. O que está acontecendo com essa função aqui, ó? O que é a derivada dela? Está calculada aí, ó. 3x² vezes e elevado a x ao cubo. Então, o e elevado a x ao cubo é sempre positivo e o 3 vezes x ao quadrado, ele também é sempre positivo, certo? Então, esse produto aqui sempre é positivo, o que significa que a função ela é sempre crescente, tá? Então, essa nossa função aqui, se você for analisar a derivada dela, isso aqui, ó, ela é sempre crescente, tá? Aqui no zero, então,
Se ela é sempre crescente, como que o zero pode ser máximo ou mínimo? Porque a galera que está antes dele é menor e a galera que tá depois é maior. Então, na verdade, ele é um ponto de Sela, tá bom? Então, na verdade, ele não é um ponto de máximo local. Então, essa alternativa aqui, ela é falsa, tá? Então, vamos lá. Analisamos a segunda, vimos que a segunda é falsa, né? Aí, para analisar a terceira, a gente usa a conta que a gente já tinha feito aqui, né? Então, quando que a segunda derivada vai dar zero? A segunda derivada vai dar zero quando esse polinômio aqui, 9x à quarta, tudo bem, mais 6x, esse cara aqui foi igual a zero, tá? Tira um x em evidência de novo, vai ficar 9x elevado ao cubo, tudo bem? Mais 6 igual a zero. Então, daqui vai sair duas coisas. Daqui vai sair x igual a zero, que é... Ah, desculpe. Vai sair x igual a zero. E aí você vai resolver essa conta. 9x ao cubo mais 6 igual a zero. Vai passar o 6 para o outro lado, dividir por 9, vai tirar a raiz cúbica, tá bom? E o resultado vai ser esse aqui, ó, menos a raiz cúbica de 2/3, tá? Então, fala assim, a função troca duas vezes de concavidade. Nesse ponto aqui, no x igual a 1, e nesse cara aqui. Na verdade, no x igual a 1 não acontece. O que acontece é onde? É no zero. A parte do menos raiz cúbica de 2/3 está certo, mas essa primeira aqui não está. Então, essa alternativa aqui, pessoal, ela é falsa, tá? Aí depois aqui, ó, y duas linhas calculado em 0 é 0, já vimos que é, né? Já tinha até escrito aqui. Então daria para responder o 2, né? Usando isso aqui, tá? Se a gente soubesse que isso aqui é verdadeiro, então verdadeiro, tá? Y duas linhas de 0 é 0. E aí como a y' ela é sempre positiva para todo x, tá vendo? Ó, foi o que eu falei aqui. Então a função ela sempre é crescente. Então isso aqui também é verdadeiro, tá? Então o que a gente tem? A gente tem das 5 alternativas, só a 2 e a 3 elas são falsas, tá? Das 5 afirmações. Então o gabarito dessa questão era esse, tá? Então aqui a resposta dessa questão, apenas 2 e 3 são falsas. E é isso, tá bom, gente? Acho que eu comentei de todos aqui, revisando aqui, né? Então, os exercícios aí, eles não tiveram problema aí de gabarito e tal, tá tudo certinho, tudo bem? Então, para quem ficou em dúvidas, tire as dúvidas, e para quem precisa estudar para a prova sub, dá uma olhada e entenda essa resolução que eu passei para vocês, tá? Então, até mais, gente. Um abraço, tchau, tchau.